Olá, tudo bem? Irmãos, amigos, estudantes da Palavra de Deus, estendo minhas cordiais boas-vindas. Vamos agora ao capítulo 5 do estudo da Parábola das 10 Virgens, como de praxe, seguindo aqui a linha desta apostila. Aqui no capítulo 5 nós temos a aplicação da parábola para os nossos dias. Com esse estudo de hoje, passaremos aí da metade do estudo. Estamos nos dirigindo cada vez mais para o centro, a convergência final do tema. O texto bíblico inicial aqui deste capítulo está em Eclesiastes 3,15. O que é, já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do que passou. Portanto, nesse texto mostra a correlação, os paralelos que nós encontramos na história ao decorrer do tempo. Já no capítulo anterior fizemos comparações do Adventismo com o Antigo Israel, e agora também nós vamos adentrar diretamente no aspecto do paralelo da parábola das 10 virgens. O primeiro texto, Grande Conflito, página 343, diz que a obra de Deus na terra apresenta século após século uma surpreendente semelhança em todas as grandes reformas ou movimentos religiosos. Os princípios envolvidos no trato de Deus com os homens são sempre os mesmos. Os movimentos importantes do presente têm seu paralelo nos do passado, e a experiência da Igreja nos séculos antigos encerra lições de grande valor para o nosso tempo. Veja aqui os paralelos, as experiências, devemos tirar lição disso tudo, ver que há muita semelhança entre as reformas, os movimentos que surgem no passado, visto que o princípio de Deus do trato com o ser humano, com o ministério seu, sempre é o mesmo. Então, preciosas lições nós encontramos dessa maneira. O segundo texto do Grande Conflito, página 427 e 428, diz que na parábola as que tinham óleo em seus vasos com as lâmpadas foram as que entraram para as bodas. Os que com conhecimento da verdade pelas Escrituras tinham também o Espírito e graça de Deus, e que na noite de sua amarga prova esperavam pacientemente examinando a Bíblia a fim de obterem mais clara luz, esses viram a verdade relativa ao santuário celestial e a mudança no ministério salvador, e pela fé o acompanharam em sua obra naquele santuário. Todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé, ao entrar ele à presença de Deus para efetuar a última obra de mediação e para no final dela receber o seu reino, todos esses são representados como estando a ir às bodas. Então, quem está indo às bodas, nós sabemos, são as virgens. E o que significa isso? Entender, então, de acordo com esse texto, é aceitar as mensagens relativas ao santuário e seguir a Jesus pela fé na sua obra no santuário celestial, agora no segundo compartimento, no Santíssimo. Isso é interessante, nós vemos o paralelo entre o que ocorre lá e aqui. Mas antes disso, gostaria ainda de destacar que na página 426 do mesmo livro, diz que os seguidores de Cristo devem esperar o seu Senhor quando houver de voltar das bodas, mas devem compreender o trabalho de Cristo e segui-lo pela fé, ao ir ele perante Deus. É nesse sentido que se diz irem eles às bodas, confirmando então, de fato, pela fé. Ocorre então essa comunicação das virgens aqui na terra com acontecimentos lá no céu. Vemos já, dizemos alguma coisa em referência a isso no capítulo anterior, sobre primeiros escritos, página 42 e 43, que
que fala dessa mudança de Jesus do Santo para o Santíssimo, a nova luz que surge referente ao sábado, o selamento e tudo mais, que seria agora uma prova para o povo de Deus, mas também declara que terminou o clamor da meia-noite no 7º mês, em 1844. Quando ela fala 7º mês, não é do nosso calendário, mas no judaico. Aqui ela faz uma referência direta ao fato que o movimento do clamor da meia-noite foi conhecido como movimento do 7º mês, fazendo referência ao cálculo de que, na realidade, Cristo voltaria no dia da expiação, no dia que havia a purificação do santuário, que era, então, no 10º dia do 7º mês do calendário judaico, que naquele ano de 1844 caiu em 22 de outubro. Então, dessa maneira, nós devemos buscar agora um novo clamor, apontando para algo adiante. Enquanto que aquele terminou no sentido de que apontava para 22 de outubro e isso se concretizou, eles alcançaram aquilo, ou seja, houve um cumprimento, a palavra profética nos indica um clamor da meia-noite novamente em nossos dias, apontando para algo que vai ocorrer futuramente, visto que o clamor é referente à aproximação do noivo, não a chegada dele em si, mas a aproximação disto. Assim foi lá em 1844, como já declaramos, assim será agora. Vamos para uma outra observação sobre duas aplicações, porque pode ser um ponto que algumas pessoas estranhem, achando que nunca ouviram falar disso, que não haveria muita base. E os estudos estão aqui, os textos, justamente para comprovar esse ponto. Já desde o início do estudo que nós apontamos em relação a isso, e aqui na página 38 é repetido o texto que tem no início, que é da Review Herald, 19 de agosto de 1890, que fala então da parábola "Foi e será cumprida ao pé da letra". O "foi" nós entendemos então que é a primeira aplicação, que começa em 1798 e vai até 1844. O "será" é de 1844 de lá para cá. Nós não sabemos até quando vai se estender. Mas aqui o texto diz que é como a mensagem do terceiro anjo, ou seja, ela vai acompanhar a mensagem do terceiro anjo até sua conclusão da sua obra, até o fim do tempo, o texto declara. E é chamado de verdade presente, mas ainda Ellen White declara que tem uma aplicação especial para este tempo. Na atualidade já estava se cumprindo, não era o cumprimento completo, mas estava em andamento já o cumprimento desde 1844, e aqui ela escreve em 1890. Então, o cumprimento da segunda aplicação não estava para o futuro, mas já no tempo presente. Posto isto, então, é importante salientar que, de fato, as igrejas do Advento, de modo geral, não reconhecem, de fato, duas aplicações. É um assunto que este movimento tem pregado há muitos anos já. E interessante que nós encontramos num livro já bem antigo, publicado pelo IAE, Instituto Adventista de Ensino de São Paulo, que abre essa possibilidade para duas aplicações. No livro 101 Respostas a Perguntas do Dr. Ford, nas páginas 80 e 81, nós vemos algo sobre isso. Quem foi Desmond Ford? Ele foi um doutor aí em teologia e tudo mais, que de fato começou a descrer de certas doutrinas distintas do adventismo com o protestantismo. Então essa questão de falar que Cristo entrou no Santíssimo em 1844, ele começou a rejeitar.
falava que a justificação pela fé é a mesma dos protestantes, acusou algumas coisas nesse sentido, contra a visão de juízo investigativo que a igreja tinha. Em várias áreas foram suas críticas. Na época dele, se não me engano, foi na década aí de 80, houve bastante burburinho ao decorrer dos anos de várias respostas aos questionamentos que ele trouxe, e esse é um desses livros com essa proposta. E nessas páginas 80 e 81, existe um aspecto também que Desmond Ford criticou a divina inspiração de Ellen White. Ele tinha ideias bem confusas sobre isso, colocando como que Ellen White tivesse um tipo de inspiração inferior aos autores bíblicos e por isso ela não era infalível. Uma situação bem confusa que ele se colocou. Ou, como Ellen White mesmo coloca, ou a inspiração vem de Deus ou de Satanás, não há meio termo aí no caminho, mas de fato a pessoa deve ou aceitar ou não a autoridade profética de Ellen White. Aqui então nós vemos que nessas páginas os adventistas então, para se saírem dessa crítica de Desmond Ford em relação a Ellen White, eles admitiram duas aplicações. Mas qual que era a crítica dele? A crítica dele é que em alguns livros Ellen White falava que a parábola das 10 virgens tinha se cumprido na experiência daqueles adventistas antes do grande desapontamento, como nós já estudamos. Os adventistas no mundo todo, assim como também, mais especificamente, Estados Unidos, os milleritas, como eram chamados. E em outros livros, Desmond Ford observava, Ellen White dizia que a parábola das 10 virgens se aplicava para a igreja que viveria nos últimos dias da história terrestre, como é o caso do parábola de Jesus. E diante disso ele falava que era uma contradição. Não havia conciliação entre esses dois tópicos e ela teria se equivocado. Ou tinha que ser uma coisa ou outra. E diante disso, os autores adventistas, eles refutam a pretensão deste crítico Desmond Ford, dizendo então que havia duas aplicações da parábola das 10 virgens. Particularmente de nossa parte, até hoje um reconhecimento explícito de duas aplicações é a primeira vez que nós vemos no Adventismo. Essas duas aplicações, eles inclusive dizem que, assim como em Mateus 24, no sermão profético, há cenas que Jesus aplica para o que ocorreria com a destruição de Jerusalém, naquela geração ainda, vários eventos, e esses eventos deveriam se cumprir em escala global, justamente antes de sua segunda vinda. Assim, na continuação do sermão profético, no capítulo 25, com essa parábola, mais uma vez é apresentado duas aplicações. Mas nós bem sabemos que a primeira aplicação ela faz referência já ao Adventismo, mais de 1798 a 1844, e a segunda de 1844 para cá. Vemos dessa maneira uma outra realidade que se relaciona às virgens com o assunto do assinalamento dos 144.000. É importante salientar a nossa crença nesse ponto, tal como está no Mensagens Escolhidas, página 263 do volume 2, que Ellen White manda uma carta, então, a uma família que tinha perdido a mãe, a esposa. Então, essa irmã chamada Hastings, ela então foi selada no grupo dos 144.000. É isso que Ellen White declara aqui no texto.
O texto é de 1850, nos primeiros anos então da obra, e ocorre esse triste falecimento, deixando o marido com as crianças ainda novas, e no entanto foi de conforto muito grande para essa família ao ela dizer: vi que ela estava selada, e a voz de Deus ressurgiria e se ergueria sobre a terra e estaria com os 144.000. Vi que não precisamos chorar sobre ela, ela repousaria durante o tempo de angústia, e tudo que pudéssemos lamentar seria a nossa perda de ficar privados de sua companhia. Vi que seu falecimento redundaria em bem. Que conforto de fato foi a família saber da salvação da irmã Hastings. E em relação a ela, fala que ela ressurgiria à voz de Deus. Lembrando que no retorno em glória de Cristo, é a voz do próprio Filho de Deus que é ouvida para ressuscitar as pessoas na ressurreição geral. Mas nessa ressurreição de Daniel 12, que é uma ressurreição especial, parcial, de grupo misto, enquanto que a ressurreição na volta de Cristo é só de justos, nesta ressurreição ocorre que muitos justos e muitos ímpios ressuscitam. Os mais acérrimos inimigos da verdade e de Cristo, eles ressuscitam para ver a volta de Cristo. Assim, os justos também, parte dos 144.000, desde 1844 sendo selado, ressuscitam nessa ocasião. E aqui é um exemplo claro disso, que é declarado aqui nesse texto. Nós já comentamos em relação à dupla aplicação apresentada no texto da Review and Herald, e vamos agora na página 39 da apostila trabalhar alguns conceitos mais em ordem cronológica. A condição da igreja em 1890 em relação às virgens é declarado na Review and Herald 19 de agosto de 1890 também. E aqui é um texto interessante porque fala da classe das loucas também e qual que é o trabalho que elas realizam. Diz aqui: os que professam crer na verdade, mas cuja luz se tornou em trevas, Satanás os usa como seus instrumentos para darem voz às suas falsidades e divulgarem sua escuridade. Esses são de fato as virgens loucas que, em vez de escolherem a luz, escolhem as trevas, desonrando a Deus. A condição da igreja é representada pelas virgens loucas e também pelo estado de Laodiceia. Que grave denúncia que Ellen White faz em 1890, vamos lembrar que 2 anos depois da rejeição da mensagem da justiça de Cristo por parte da igreja de modo geral, a exceção foi pequena, de fato muito pequena, daqueles que aceitaram a mensagem da justiça de Cristo. De modo geral, a igreja, o ministério, o povo também foi impedido de receber a mensagem pela influência de seus líderes. E aqui diz que a condição da igreja àquela altura poderia ser representada ou pelo estado de Laodiceia ou pela experiência das virgens loucas. A experiência das virgens loucas, de alguma maneira, apesar de não elas professarem uma fé pura, ao decorrer do tempo, mesmo soando o clamor, nós vemos que elas não se preparam. E devido a isso, nós encontramos que ao decorrer do tempo elas ajudam a Satanás em sua obra, divulgando escuridade. O que elas fazem, de fato? Ao elas não se prepararem, elas negligenciarem esse preparo com uma condição espiritual de meu Senhor tarde virá, sempre postergando para frente, isso é uma influência extremamente negativa na igreja, um mau exemplo tremendo. Desonram de fato a Deus e lançam trevas sobre as pessoas. Em 1899, as 10 virgens estavam esperando. É o que declara o texto aqui da meditação Maranata, o Senhor vem, página 52.
vem trazendo toda uma leitura nesse sentido. Elas estão esperando na noite da história da Terra. Não declara nesse texto algo referente a um clamor soando nessa época. Mas vamos mais, esse texto pode ser lido depois individualmente. No próximo tópico, em 1900, as 10 virgens também mais uma vez esperando. Esse texto do Parábola de Jesus, bem semelhante ao anterior, diz que as 10 virgens estão esperando a noite da história deste mundo. Todas dizem ser cristãs, todas têm uma vocação, um nome, uma lâmpada, e todas pretendem fazer a obra de Deus. Todas aguardam aparentemente a volta de Cristo. 5, porém, estão desprevenidas. 5 serão encontradas surpreendidas, aterrorizadas, fora do recinto do banquete. Vamos mais agora. Na página 40, temos o tópico em 1909, esperando ainda o clamor da meia-noite. Então, nós estamos cronologicamente vendo que Ellen White não arroga como estando ocorrendo um reavivamento por conta do clamor na igreja, de maneira alguma, mas vamos vendo o fracasso da igreja devido a não seguir a vontade de Deus. Aqui, no Testemunho para a Igreja, volume 9, página 48, Ellen White diz que tenham presente os membros da igreja que o fato de se acharem os seus nomes nos livros da igreja não os salvará. Essa é a advertência que ela dá. E mais adiante ela diz: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Vamos nos recolher à noite, tendo confessado cada pecado. Assim fazíamos quando em 1844 esperávamos encontrar nosso Senhor. E agora esse evento está mais perto do que quando aceitamos a fé. Estejamos sempre prontos, à noite, de manhã e ao meio-dia, para que quando se ouvir o clamor, aí vem o esposo, sair ao encontro, possamos, mesmo que tenhamos de ser despertados do sono, ir ao encontro com as lâmpadas espevitadas e acesas. E depois no mesmo livro, agora na página 155, ainda diz que orgulho e fraqueza de fé privam a muitos das ricas bênçãos de Deus. Muitos há que, se não se humilharem diante de Deus, hão de ficar surpreendidos e desapontados quando soar o clamor, aí vem esposo. Tem a teoria da verdade, falta-lhes, porém, o óleo nos vasos para as lâmpadas. Esse texto do nono testemunho, na página 48 e na página 155, é essencial vermos aqui, estamos quase nos últimos materiais publicados de Ellen White, já em 1909, né? E ela ainda aguardando o clamor. E ela tinha um receio que quando se ouvisse o clamor, muitos ficariam surpreendidos. E devido a não estarem numa condição de humildade diante de Deus, eles ficariam desapontados da maneira que viria esse clamor. E essa é uma realidade que de fato acabou se cumprindo na história, como bem sabemos. Em 1976, quando cremos, de fato soou o clamor, finalmente soou. Muitos não gostaram da forma que ele veio. E vamos mais adiante. Temos aqui dois textos que sugerem também a dormência da igreja em face do juízo. O primeiro do Comentário Bíblico, volume 5, página 1099, retirado da Sign of the Times, de 28 de junho de 1910. Diz que todos que esperam o noivo celestial são representados na parábola como se tivessem adormecido, porque o Senhor retarda a sua vinda. Sabemos pela parábola que de fato é assim. A dormência das duas classes, as 10 virgens,
se dá porque o noivo não vem no tempo em que eles esperavam, tão cedo como esperavam, mas ele tarda. E no Testemunhos para a Igreja, volume 2, página 205, também nos sugere o seguinte, uma comparação. O Filho de Deus foi pela segunda vez e orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. E foi novamente ter com os discípulos e encontrou-os adormecidos, tinham os olhos pesados. Esses discípulos adormecidos representam a igreja a dormir, ao aproximar-se o dia do juízo de Deus. É um tempo de nuvens e espessa escuridão, quando achar-se dormindo é por demais perigoso. Então, em face do juízo, a igreja, em vez de corresponder à solenidade do momento, prefere então dormir. Uma condição perigosíssima. Por isso a necessidade então de um clamor, mostrando a aproximação do noivo para despertar e dar a oportunidade de pelo menos uma classe se preparar enquanto outra não se prepara. Não há predestinação ou coisa do gênero, mas de fato ocorre a oportunidade para as 10. Passando aqui então o gráfico que tem no meio da apostila, na página 41 agora, temos o título Dormir das Prudentes. O texto do Grande Conflito 394-395 nos diz: tosquenejaram todas e adormeceram, uma classe na indiferença e abandono da sua fé, outra esperando pacientemente até que mais clara luz fosse proporcionada. Todavia, na noite de prova, a última pareceu perder até certo ponto o zelo e devoção. Os que eram medianamente dedicados e superficiais não mais puderam apoiar-se à fé dos seus irmãos. Cada qual tinha de por si mesmo ficar em pé ou cair. Aqui vemos que mesmo a classe das prudentes, ao decorrer da noite, elas vão perdendo até certo ponto o zelo e a devoção. Testemunho para Ministros, página 443, também nos declara: necessitamos de uma reforma completa em todas as nossas igrejas. Ellen White então admoesta em relação à condição da igreja. O convertedor poder de Deus deve penetrar na igreja. Buscai ao Senhor com todo fervor, abandonai vossos pecados e esperai em Jerusalém até que sejais revestidos do poder do alto. Permiti que Deus vos separe para a obra. Purificai vossa alma pela obediência à verdade. A fé sem obras é morta. Não adieis o dia do preparo. Não dormiteis no estado de falta de preparo, não tendo óleo nem em vossos vasos, nem em vossas lâmpadas. Que ninguém deixe sua segurança para a eternidade depender do acaso. Não deixeis que o assunto permaneça em perigosa incerteza. Perguntai-vos sinceramente: estou eu entre os salvos ou entre os que não estão salvos? Subsistirei ou não subsistirei? Somente aquele que é limpo de mãos e puro de coração subsistirá naquele dia. Mesmo com a condição grave da igreja no estado de Laodiceia, grande parte em dormência, nós poderíamos até mesmo dizer, Ellen White tenta trazer a igreja para uma reforma. Porém, uma reforma completa em todas as igrejas, que ela fala que era necessário ocorrer, só ocorreria se algo precedesse essa reforma. Um reavivamento. Um reavivamento verdadeiro dirigido pelo ministério do Espírito Santo traria uma reforma genuína também. Aqui, nessa parte, ela fala no meio da nota: não adieis o dia do preparo. Não pode haver maiores delongas, porque é justamente a experiência das loucas nessa obra de preparo, achando que sempre haverá mais tempo.
E dá uma recomendação muito grave aqui, que alguns podem até não observar o detalhe. Diz que não dormiteis no estado de falta de preparo, não tendo óleo, nem em vossos vasos, nem em vossas lâmpadas. Quando isso ocorre, na parte final, é quando as virgens loucas, elas então não fizeram o seu preparo e esgotaram completamente, não só pelo fato delas não terem uma reserva, mas esgotaram o óleo que havia na lâmpada. Vamos lembrar que quando elas dormem no período de tardança e despertam às 10 no clamor, ainda há óleo na lâmpada das 10 e elas espevitam essas lâmpadas. Mas devido às prudentes terem óleo em reserva, elas então reabastecem as suas lâmpadas de modo a prosseguir pelo tempo necessário. Enquanto que as loucas então têm a oportunidade de comprar, e de antes e comprai dos que vendem, esse é o conselho das virgens prudentes. E o fato delas não comprarem, mas em vez disso serem ninadas e adormecidas por Satanás, pelo clamor de paz e segurança, se misturando com os elementos mundanos, é um texto que nós vamos ver mais adiante em nossos estudos. Devido a isso, elas não ficam numa condição de buscar adquirir o Espírito Santo, a graça de Cristo, mas chegam nessa condição final que é de perdição. Uma condição que não há mais retorno, porque se findou o óleo nas lâmpadas também. Dormir, por fim, nessa condição, extinguindo o que havia ainda, é então ficar numa condição de perdição eterna. Próximo tópico diz: o que faltava ainda ser entendido por todos os que creem na doutrina do santuário? Texto do Testemunho para a Igreja, volume 5, página 575, um texto publicado em 1889, diz que o grande plano de redenção, conforme revelado na obra final para esses últimos dias, deve ser cuidadosamente estudado. As cenas relacionadas com o santuário celestial devem de tal modo impressionar o espírito e o coração de todos que estes sejam capazes de impressionar também a outros. Todos precisam compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada no santuário do céu. Quando essa importante verdade for reconhecida e compreendida, os que a abraçaram trabalharão de acordo com Cristo, a fim de preparar um povo que esteja em pé no grande dia de Deus, e seus esforços serão bem-sucedidos. Nós vamos ainda continuar na leitura, mas dando uma pausa aqui, vemos que Ellen White abre o texto dizendo que deve ser cuidadosamente estudado o plano da redenção conforme revelado na obra final. Depois ela acrescenta de compreender melhor a obra da expiação que está sendo efetuada. A obra da expiação só se iniciou quando Jesus passou do Santo para o Santíssimo. E esta obra deve ser entendida melhor, porque dentro do trabalho de Cristo no santuário celestial, no Santíssimo, ele faz um julgamento dos mortos, mas depois ele passa ao caso dos vivos. Esse ponto deveria ser melhor entendido, melhor enfatizado pelas pessoas, e diz que os resultados seriam maravilhosos em relação a tudo isso. Aqueles que compreendessem de fato essas cenas e fossem impressionados seriam capazes de impressionar outros. Aqueles então que reconhecessem essa importante verdade, o seu trabalho seria bem sucedido.
Mas vamos para a continuação do texto. Pelo estudo, meditação e oração, o povo de Deus será elevado acima do nível das ideias e sentimentos comuns e terrenos, e posto em harmonia com Cristo e sua grande obra de purificação no santuário celestial. Sua fé o seguirá até dentro do santuário, e seus adoradores na terra terão cuidado de passar em revista a sua vida, aferindo o seu caráter pelo grande padrão de justiça. Descobrirão seus próprios defeitos e reconhecerão também que necessitam do auxílio do Espírito de Deus a fim de estar habilitados para a grande e solene obra do presente tempo que Deus impôs aos seus embaixadores. É um texto maravilhoso que deve ficar gravado em nossa mente, mostrando nessa parte final aqui que devemos estar em harmonia com o que está ocorrendo no céu, no santuário. Esse papel é justamente o que nós declaramos anteriormente, é o papel que as virgens aqui na terra, pela fé, acompanham esses eventos, o que eles estão ocorrendo. E aqui diz que estes, então, que seguem, terão cuidado de passar a vida em revista, ver se há ainda algum ponto a mudar, a alterar, reconhecendo os próprios erros e entendendo que necessito do auxílio do Espírito de Deus a fim de estar habilitados para a grande e solene obra do presente tempo. Texto maravilhoso. Agora na página 42 tem o tópico Deus não faz nada sem primeiro revelar. Texto do Desejado, página 634, diz que Deus sempre tem dado aos homens a advertência dos juízos por vir. Aqueles que tiveram fé na mensagem por ele enviada para seu tempo e agiram segundo sua fé, em obediência aos seus mandamentos, escaparam aos juízos que caíram sobre os desobedientes e incrédulos. Amós 3,7 também fala: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. João 15,15 diz: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Então, dessa maneira, vemos que de fato Deus revela as intenções que Ele tem, em especial os juízos que virão. Nesse tema, é importante destacarmos de que valor seria essa mensagem do clamor da meia-noite que é enviada por Deus, se fosse para avisar simplesmente as pessoas de que já veio o esposo, ou seja, elas já estão perdidas, já está selado o seu destino. De nada valeria tal mensagem, seria, na realidade, declararmos isso é um escárnio, uma blasfêmia em relação à misericórdia que Deus desempenha em favor de nós. Ao contrário, Deus nada faz sem primeiro revelar, e deste modo nós encontramos na mensagem do clamor uma advertência à Igreja de Deus, ao povo do Advento de modo geral, para despertar e não ser pego então de improviso. Aqui temos um tópico também dizendo 1976, uma data que já me referi anteriormente, data em que foi entendido o significado do clamor da meia-noite na aplicação para os nossos dias, a segunda aplicação. Temos um comentário aqui sobre isso. Um grupo de pessoas, estudantes do assunto da parábola das 10 virgens, chegaram à conclusão que para compreender a aplicação dessa parábola seria necessário saber o significado do clamor da meia-noite. O que levou a essa conclusão foi o fato de que somente no clamor da meia-noite, lá do verão de 1844, é que foi entendido a primeira aplicação desta parábola. Nós já estudamos em relação a isso, né? Os próprios textos históricos e tudo mais vêm
enfatizando o fato de que foi no clamor que eles entenderam que a parábola das 10 virgens se aplicava diretamente à experiência deles. E é em nosso tempo, em 1976, esses irmãos estudantes da Bíblia e do Espírito de Profecia entenderam que era essencial saber o que seria o clamor da meia-noite. A partir disso, se entenderia o restante da parábola, em como encaixar a profecia na história. E de fato isso ocorreu. Aqueles irmãos entenderam essa importante verdade. Nos próximos capítulos vamos desenvolver mais esse tema, mostrando as evidências textuais em favor dessa vinda como ladrão. O anúncio desta vinda é o clamor da meia-noite. Aqui temos um texto final para lermos, cujo título é Deus não abandona seus escolhidos. Esse tópico final deste capítulo diz assim: os diferentes grupos de professos crentes do advento têm cada um deles um pouco de verdade, mas Deus deu todas essas verdades aos seus filhos que estão sendo preparados para o dia de Deus. Ele tem dado verdades que nenhum desses agrupamentos conhecem nem entenderão, coisa que para eles são seladas, o Senhor abriu aos que verão e estarão prontos a compreender. Se Deus tem alguma nova luz a comunicar, Ele permitirá que seus escolhidos e amados a compreendam, sem que precisem ter a mente iluminada pelo ouvir os que estão em trevas e erros. Esse texto do Primeiros Escritos, página 124, é um texto memorável também. E Ellen White fala da experiência daqueles primeiros adventistas em sua época, e esse texto com certeza tem uma aplicação para os nossos dias. Assim como nós temos visto como a história se repete. E então aqui encontramos um quadro muito real da atualidade também. Enquanto que lá, por exemplo, depois do grande desapontamento, houve uma divisão pelo menos em 3 grupos, uns crendo que Cristo tinha vindo de maneira espiritual e falavam que o milênio tinha começado, não podia trabalhar, mas era um sábado de descanso, fugiram totalmente, foram para um fanatismo louco. Outros então continuaram marcando datas, não se fixaram ao término das profecias como tinham entendido, e o terceiro grupo desses era o menor deles, que de fato entendeu que o evento que eles tinham predito que estava errado, mas as profecias, marcações estavam corretas, e entenderam então a mensagem do terceiro anjo, que traz aí santuário celestial, sábado e tantos outros temas, mais adiante a reforma de saúde, e foi avançando dessa maneira. Os adventistas nominais, como Ellen White chama muitas vezes, eram aqueles adventistas do primeiro dia de modo geral, não eram os que tinham aceitado o sábado, eram os adventistas nominais, os adventistas sabatistas, num primeiro momento que Ellen White chamava, distinguia. Mas hoje também nós estamos num quadro do adventismo fragmentado, em vários grupos. Aqui não compete a nós entrarmos em nomes, temos algumas igrejas em maior destaque, outros grupos com menor destaque. Temos o nosso pequeno grupo hoje, que surgiu em meados de 1976 dentro do Adventismo para pregar essas mensagens. Os irmãos foram excluídos de lá de dentro e por isso o surgimento deste movimento. Por consequência disso tudo, por fim, em 1994 que veio oficialmente ser organizado este movimento. As mensagens que Deus tem enviado a este grupo, nenhum desses outros agrupamentos conhece.
nem precisaram deles ser iluminados por esses que estão em trevas, mas Deus tem concedido essa luz. Queria eu ter tempo de nomear e estudar todos esses tópicos, temas maravilhosos como a ordem sacerdotal de Melquisedeque, como ela se relaciona com a verdadeira sucessão apostólica, com a ordem evangélica, temas essenciais para os nossos dias. Nós poderíamos falar sobre ênfases que têm sido dadas por esse movimento em favor da reforma do regime alimentar, os tratamentos naturais, o estilo de vida, a saída para o campo, tantos outros temas aí valeriam ser ditos numa outra oportunidade. Temos inclusive já estudos sobre Melquisedeque, basta buscar no canal do YouTube que verão aí esse estudo e muitos outros, inclusive sobre a restauração completa do matrimônio ao seu desígnio original de realmente não trazer nenhuma brecha na lei de Deus, entender que de fato o matrimônio é um concerto vitalício. Tantos outros tópicos poderíamos dizer, aplicações corretas sobre os anjos de Apocalipse 14 e o outro anjo de Apocalipse 18, temas maravilhosos aí que têm sido trazidos e, em especial, justamente esse tema que estamos estudando da parábola das 10 virgens em sua aplicação profética e histórica. Espero contar com a presença de vocês nos capítulos seguintes. Estamos cada vez mais entrando em tópicos essenciais e julgaria que os próximos 2 capítulos de nosso estudo são um dos mais importantes de nós compreendermos. Os capítulos, portanto, 6 e 7 serão essenciais que estejam todos acompanhando com seriedade e depois iremos ainda os capítulos 8 e 9 para fechar esse assunto, mas eu conto que trará grande bênção esses vídeos. Espero que as mentes que têm sido alcançadas através então desses meios de comunicação modernos, tecnológicos, possa surtir efeito. Estamos à distância dialogando, mas que os corações acalentados aqui por essa verdade atinjam também e sejam aquecidos os corações de cada um de vocês. É esse meu desejo de oração. Amém. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.